Vamos iniciar a live de hoje batendo um papo com o Alexander Costa, que já está aqui comigo, sobre o tema Desafios de uma Implementação BIM. Alexander, seja muito bem-vindo a mais essa Arena BIM Experts. E antes de nós começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem está aqui com a gente nos ouvindo. Fala, Larissa. Boa noite, tudo bom? Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui participando dessa Arena BIM Experts. Eu sou o Alexander Costa, sou analista de sistemas e engenheiro civil também. Sou sócio-diretor da Embim Gestão de Projetos Inteligentes e a gente trabalha ajudando empresas aí do setor AECO a implementar e implantar BIM nas empresas, né? A gente coordena projetos junto com eles, faz esse processo, ajuda nesse processo de transição do método tradicional 2D para a metodologia BIM. Então, a gente está aí há um pouco mais de um ano com a empresa, eu e meu sócio, meu irmão. Estamos aí trabalhando com algumas empresas já, parceiros de projeto, empresas do setor de incorporadoras. E a gente está trabalhando aí, está vivenciando essa mudança de paradigma nesses nossos clientes junto desse processo de evolução. E estou muito feliz aí de estar participando com vocês aí. Que bom, a gente também está muito feliz de poder te receber hoje para contar um pouquinho sobre as tuas experiências. Então, conta um pouquinho para nós quais são alguns dos desafios que tu mais tem encontrado na tua vida profissional. Bom, o que a gente tem enfrentado, né? Esses desafios, eu penso que eles variam bastante conforme o perfil das empresas que a gente trabalha. Então, desafios de projeto, da empresa de projeto são uns, desafios de construtoras podem ser um pouco diferentes. Eles variam em função também dos objetivos que as empresas têm. Então, toda empresa tem os seus objetivos, né? Tem os seus alvos, né? E esses desafios podem variar em função também, não só do perfil, mas dos objetivos. Mas existem alguns que a gente sempre enfrenta, né? E aí, nesse ano e pouco de trabalho, aí, nesse processo de implementação, tem algumas coisas que são repetitivas. A primeira delas, que é uma que a gente realmente tem visto bastante, é recorrente, é falta de conhecimento do que realmente é a metodologia BIM. O que a gente percebe, e isso é muito claro, quando a gente começa o processo, começa as reuniões, né, começa a explicar e ver e mostrar para os parceiros nossos o que é a metodologia BIM, né, a gente percebe, né, que realmente ainda falta muito conhecimento mais profundo, mais dedicado do que é a metodologia BIM. Né? Muita gente pensa que BIM é software, né? E BIM não é só software, BIM é muito mais que isso. E o primeiro grande desafio que a gente realmente enfrenta é exatamente esse. Mostrar, tentar nivelar o pessoal, né, todo mundo que está participando desse processo, que dependendo do tamanho da empresa é grande, mas às vezes a empresa é um pouquinho menor, então são 2, 3 pessoas, fazer todo esse pessoal entender, né, o que de fato é a metodologia BIM. Esse é o primeiro grande desafio que a gente enfrenta. Né? Fora isso, né, quando a gente começa um processo, né, a gente está participando de implementações em empresas, principalmente relacionadas à parte de incorporadora, e aí tem empresas de médio porte e de grande porte. Uma das coisas que a gente tem visto também é conseguir o engajamento de toda a equipe. Tá? Por exemplo, em empresas maiores, isso é mais difícil, em função já da cultura que existe, que já tem o método, o trabalho que eles já existem, que já executam. Então, conseguir fazer todo mundo entrar, engajar, assumir ali a metodologia BIM para o seu dia a dia não é fácil. Né? O que mais acontece é que tu tens uma pessoa lá ou um grupo de 2 ou 3 pessoas que entendem muito bem e abraçam a metodologia. Mas, às vezes, quando a empresa é maior, tu tem outras 7, 8, 10 pessoas que não têm essa mesma visão. E muito disso acontece porque empresas maiores eles já passaram por processos de implementação de outras coisas, né, e às vezes não vinga ou foi mal feito. Né, e aí, geralmente, que se pensa, mais uma atividade que eu vou ter que desenvolver, mais trabalho, mais dedicação.
né? Mas, assim, quando a gente percebe que eles entendem os benefícios que eles vão ter com a metodologia BIM para o dia a dia deles, e aí essa atitude muda. Mas isso leva um pouquinho de tempo. Tá? E esse é um tempo que, às vezes, né, dependendo da empresa, do projeto, a gente não tem tanto. Mas esse é um outro grande desafio, é fazer todo mundo engajar no BIM, na metodologia BIM. Né? Outra coisa que a gente vê muito, tá? E é uma coisa que a gente vem trabalhando devagarinho nos projetos que a gente está gerenciando, mudança da mentalidade. Né? BIM é o que a gente diz, o mindset muda a forma de pensar. Né? E isso é outra coisa que realmente, às vezes, gera um conflito. Né? Gera conflito. Por quê? A gente trabalha com pessoas que estão há 15, 10, 20 anos no mercado, muitas vezes trabalhando daquela mesma maneira, né? E aí a metodologia BIM traz esse tipo de mudança na forma de você fazer as coisas. E aí, nesse processo de mudança de mentalidade, tem duas coisas que se destacam. A primeira delas é trabalho colaborativo. No BIM, trabalho colaborativo é essencial, né? E no método tradicional, isso nem sempre é comum. É você trabalhar colaborativamente com outras equipes, com diversos tipos de profissionais diferentes. Isso nem sempre é fácil, não são todas as empresas, as equipes de projeto que se adaptam a isso. Né? E isso é uma coisa que a gente tem visto bastante. Dentro dessa questão de mudança de mentalidade, tem a parte de compartilhar informações. Isso também é outra coisa que a gente vê que nem sempre é fácil mudar. Nos primeiros momentos, a coisa, às vezes, não engrena. Né? Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a receber as suas demandas, vão para os seus escritórios, cada uma separada, e um belo dia, como eu costumo dizer, elas entregam um produto para alguém avaliar, para alguém verificar. Né? Então, essa troca de informações no BIM, na metodologia BIM, ela é muito rotineira, ela é diária. Né? Existe essa demanda de troca de informações. E isso também é uma coisa que a gente tem visto que nem sempre acontece de maneira muito natural, nem todo mundo se ajusta, nem todo mundo gosta, tá? Nem todo mundo gosta, né? Mas assim, quando as equipes de projeto elas começam a perceber os benefícios desse tipo de troca de informação, desse compartilhamento, né? Isso flui muito bem. Semana passada mesmo a gente estava gerenciando um projeto, né? E aí a gente recebeu os primeiros modelos, né, desse projeto. Né? E aí, a partir disso, a gente agendou uma reunião com a equipe de engenharia, com os principais responsáveis pela execução dessa obra. Quando o projeto for entregue, eles são as pessoas que vão executar. E aí a gente marcou uma reunião, né, onde o foco era, olha, saíram aqui os modelos aqui de arquitetura, de estrutura e de algumas instalações. E a ideia é a gente olhar esses modelos e começar a avaliar criticamente as soluções que estão apresentadas. E a gente teve a participação do principal diretor de engenharia da empresa e o seu braço direito. A gente teve uma reunião de 1h30, não é uma reunião longa, para analisar e avaliar vários modelos, mas dentro dessa reunião a gente fez contato com a equipe de arquitetura do projeto, questionando algumas soluções, e já nessa discussão, olhando o modelo, todo mundo olhando aquele mesmo modelo, a gente conseguiu fazer alguns ajustes ou solicitar algumas mudanças que serão úteis na execução. A partir dessa conversa com a arquitetura, a gente migrou para uma conversa com a equipe de estrutura, né? Questionando, inclusive, algumas soluções de estrutura propostas para o projeto a partir da arquitetura. Né? E aí discutimos soluções, tipo, essa solução aqui, engenheiro, a gente já executou numa outra obra, a gente teve muita dificuldade, a gente teve muito desperdício, existe uma outra solução, a gente pode ir por um outro caminho, né? E aí, na discussão, conseguimos aí chegar a um denominador, né? E o bom, né, desse tipo de atividade que o BIM proporciona é que no final da reunião o diretor virou assim para a gente e disse: bom, o investimento que a gente fez em BIM até agora se pagou nessa reunião de 1h30.
assim, e algo que para quem trabalha com a metodologia BIM, essa atividade é normal, né? Isso já faz parte do DNA do BIM, esse tipo de conversa. Mas para quem ainda está começando, né, e que diz assim, poxa, a gente nunca fez isso. Eu sempre recebi os projetos já prontos para executar e a gente nunca teve esse tipo de discussão antes. E isso faz parte, né, dessa mudança de mentalidade. Mas, volto a dizer, né, nem todas as equipes se adaptam de primeira, exige aí uma paciência, tanto da gente que está coordenando o projeto, como também das pessoas que vão participar agora de maneira mais ativa, desde o princípio. Né? A gente está agora fazendo esse tipo de trabalho numa fase ainda de projeto básico, ainda, né, de anteprojeto, né, discutindo solução em anteprojeto que não era feito. E isso exige esforço. Né? Essa, por exemplo, é uma reunião que eles nunca faziam antes, então estavam preocupados em outras atividades. E agora não, toda semana a gente já sabe, olha, próxima semana, mais ou menos nesse mesmo horário, já vai sair a atualização do modelo, a gente vai precisar discutir de novo. Então, precisa ter essa mudança. Mas essa mudança de mentalidade nem sempre acontece de maneira automática ou é bem recebida por todo mundo. Então, isso é uma coisa, é um desafio que a gente que trabalha com a implementação de BIM tem que saber lidar. Né? Nem todo mundo vai aceitar isso de maneira muito, muito natural, muito rápida, vai querer ir para a reunião feliz da vida, não, vai ter gente que não vai estar a fim de ir para a reunião, vai obrigado, mas aí, como a gente discute sempre, né? Quando as pessoas percebem os benefícios que elas terão no seu dia a dia, né, no seu trabalho, né, elas mudam a forma de pensar. Uma outra coisa que é bem recorrente, tá? É a gente conseguir ajustar a capacidade de investimento no BIM à realidade das empresas. Né? O BIM, pelo menos a gente que estuda BIM todo dia, né, a gente sabe que o BIM já existe há muito tempo. Né? Mas tem muita gente que não sabe o que é realmente o BIM, ou então ouviu falar, mas nunca viu. E aí, no meio desse Ou ainda processo... acha que Revit é BIM? É, exatamente. Né? Aí a gente chega no meio do processo e vai exigir contratação de pessoas com outro perfil, às vezes. Né? Geralmente envolve investimento em software, geralmente envolve investimento em software, não vai dizer que não tem, existe. Né? Software vai gerar também um investimento em equipamento. Né? Isso tem que ser tratado de uma maneira muito séria pela gente que está implementando o BIM. Né? Por ser novidade na maioria das empresas que a gente vai, né? Você chega com uma lista já de investimentos, isso geralmente não é bem recebido. Né? Então, assim, tem que ter cuidado com isso. Então, a capacidade de investimento das empresas, ela é sempre um fator, um desafio que a gente precisa sempre equalizar. Né? Existe ali o ideal, né? O mundo perfeito do BIM, com todas as ferramentas ajustadas, mas a gente precisa também verificar também o tempo. Né? Lembrando que essas empresas geralmente não tiveram experiências antes, então elas não sabem o retorno real de um investimento em BIM. Né? Então, assim, a gente tem alguns dados, estatísticas, geralmente aí dos Estados Unidos, Europa, mas o dono da empresa, o CEO, o diretor, ele quer saber na empresa dele o que ele vai ganhar. Né? Então, assim, quando você começa um processo desse, geralmente você não tem essa experiência ainda com eles. Né? E aí tem que ter esse cuidado, né, de verificar essa capacidade de investimento. E ela geralmente muda a partir de um primeiro projeto. Né? Quando você consegue fazer um primeiro projeto e mostrar ali os resultados no final, aí sim, opa, a gente chegou nesse nível aqui, sei lá, 5%, 10%, ou melhoramos o orçamento, erramos menos, ou então o planejamento ficou bem mais preciso. Né? E esse tipo de experiência, de fato, a gente só consegue com o projeto piloto. Mas muitas vezes é até difícil da gente medir, né, esse retorno real, porque muitas empresas também não têm dados anteriores à nossa implementação. Na maioria das vezes a gente passa a cuidar, a colher esses dados quando começa a implementação BIM, né? Esse é um outro grande desafio que a gente enfrenta.
né? Porque assim, todo mundo pergunta logo os benefícios que a gente vai ter com o BIM. Aí a gente sabe que tem a questão de orçamentos mais precisos, um planejamento melhor, reduz desperdício, né? Os erros são menores. Mas aí quando você vira para os coordenadores de obra, para os coordenadores de planejamento, tá? Então, você tem registro, né, de quantidade de problemas resolvidos por erro de projeto? Você tem algum tipo de registro desse gênero? Né? Aí todo mundo se olha na mesa de reunião, não temos. Tu já avaliou o tempo que você perde com retrabalho por conta de um erro de projeto? Aí geralmente não se tem, né? Ou quando se tem são informações muito vagas. E esse é outro grande desafio, que a gente chega com uma lista de benefícios que a gente sabe que são realmente benefícios que o BIM vai trazer, mas a gente precisa, então a gente agora vai comparar com o quê? E aí a gente pega essas informações e geralmente a gente ainda não tem, né? E aí fica difícil às vezes de, porque dentro desse processo de implementação, de implantação de BIM, no final o ideal é você fazer uma avaliação do que deu certo, do que deu errado, né, do que melhorou, né, de quais os índices que a gente conseguiu melhorar, né, e quando se tem, são poucas informações. Isso é um desafio que pelo menos a gente tem enfrentado, né, em todos os projetos que a gente tem conduzido, que vão desde projetos de casas de 400 metros quadrados, 350 metros quadrados, a prédios, né, a edifícios muito maiores. Mas quando a gente olha, o cenário, na maioria dos casos, é o mesmo. Falta de registros, né, que a gente pode usar como parâmetro para mensurar depois. Olha, sei lá, eu tinha 1.000 registros de erro, de problemas resolvidos por causa de erro de projeto. Agora, com o BIM, a gente chegou, sei lá, a 100. É uma redução de 90%. A gente não consegue essas informações de maneira muito fácil. E quando consegue alguma coisa, são informações ainda muito vagas, muito sem uma precisão adequada. E aí, no final das contas, né, o que a gente consegue antes eu gastava, sei lá, R$ 3.000 por metro quadrado, agora eu vou gastar 2.800. Quando se consegue, ainda talvez seja isso. Né? Bom, para resumir aqui, para quem está entrando agora, então, o Alexander começou falando para a gente, né, sobre alguns desafios que ele tem enfrentado aí nas obras, e ele citou como desafio as pessoas não saberem exatamente o que é BIM, a questão também de conseguir engajar a equipe, a mudança de mentalidade que muitas vezes deve ocorrer dentro da equipe para que eles possam começar a trabalhar com BIM, a questão dos investimentos que as empresas têm que fazer, né, em software, em hardware, em treinamentos propriamente dito da equipe, né, para que eles possam atingir o uso do BIM, e que muitas vezes isso é visto como uma barreira pelas empresas que querem implementar o BIM, e também a falta de dados, que as empresas acabam aí não coletando dados anteriormente à implementação BIM, então às vezes a gente acaba tendo dificuldades de mensurar o quão impactante foi a nossa implementação BIM e o quanto foi realmente o retorno de investimento. Então, Alexander, desculpa. Pode chamar de Alex, todo mundo me chama de Alex. Eu queria, então, que tu contasse um pouco para a gente, dentro desses 5 desafios que tu trouxe para a gente, como que o curso BIM Implantação à Venda conseguiu te ajudar a encontrar soluções para esses problemas? Como que tu conseguiu, a partir das aulas, a partir do apoio que tu teve da equipe, como que tu conseguiu aí encontrar métodos, encontrar caminhos para estar aí tentando superar esses desafios e para te conseguir ir lidando com isso e mostrando para as pessoas, para as empresas onde tu está implementando, que sim, que isso tem retorno, que isso dá para fazer, que se for bem feito, isso vai ter um bom retorno para a pessoa. Como que a BIM Experts te ajudou a encontrar esses caminhos e a fazer tudo isso acontecer? Bom, uma coisa que para mim é muito marcante, né, é que dentro das diversas aulas, diversos conteúdos que a gente viu realmente no material do curso, né, da BIM Experts,
uma coisa que marcou muito para mim. A questão de quando eu estiver numa mesa de reunião, de discussão ou de apresentação de alguma ideia, de alguma informação, eu consegui identificar dentro dessa reunião quem são os tipos de pessoa que tem. Porque cada uma pessoa tem uma característica diferente. Tá? E eu preciso, dentro dessa apresentação, dessa ideia, dessa informação, conseguir atingir a todos. E isso é uma coisa que hoje a gente da Embim se preocupa quando a gente vai para uma reunião, né, que a gente sabe que vai ter 2, 3, 4 ou mais pessoas, e a gente preparar esse material tentando fazer com que todas as pessoas da reunião sejam atendidas nas suas necessidades. Isso, para mim, foi uma das coisas que marcou bastante. Né? Eu ter agora essa visão e essa preocupação que, de fato, eu não tinha. Né? De a gente se preocupar com isso. A gente, com os estilos de comunicação de quem está exatamente. na reunião contigo, né? Exatamente, exatamente. E antes, assim, sendo bem honesto mesmo, chegava para apresentar a minha ideia ou a minha visão, né, daquele assunto. Hoje a gente chega com isso, mas antes de eu apresentar, a gente já pensa nesse filtro de tentar atender a todo mundo. Né? Então, isso para mim, foi algo que é muito marcante, né, nesse processo. A outra coisa que o Arthur fala bastante, e nas simulações de apresentação que a gente foi incentivado a fazer, eu me preocupar primeiro com as necessidades do meu cliente. Tá? Então, eu chegar na reunião preocupado primeiro em atender qual é a tua necessidade. O que tu está precisando? Qual é a tua dor? Né? E isso é uma coisa que também realmente mudou. Eu chegar hoje para uma reunião com qualquer equipe que seja, ou para uma pessoa que ainda não é meu cliente, ou para quem já é cliente nosso, né? E chegar preparado para ouvir o que ele precisa, e aí sim usar os conhecimentos que a gente aprende no curso, que a gente aprende fora também, que quem trabalha com BIM não se limita a uma fonte só, né? E aí sim, a partir da necessidade dele, a gente sim usar toda a experiência, todo o conhecimento que a gente tem, ou que a gente adquire, ou que a gente vai precisar buscar ainda, porque nem tudo a gente sabe também. Tem coisas que a gente não sabe. Isso aqui tá ok, mas eu já sei que ele está precisando, vou atrás de ver como atender. Isso são duas coisas assim importantíssimas. E a outra, que é uma coisa que a gente está fazendo agora, realmente mostrar de maneira mais adequada e sair um pouco da zona de conforto da gente, e mostrar o que a gente tem feito, o que a gente está fazendo, né? E diríamos, certo ou errado, estamos fazendo e tentando melhorar. Nem sempre a gente acerta da primeira vez, e isso vai se conseguindo com a experiência. Né? Às vezes a gente tem medo de errar e não faz nada. E essa é outra coisa que, para mim, é muito marcante, é uma coisa que mudou também a minha forma de fazer. Hoje eu faço contato com pessoas que eu nunca vi, que eu não conheço, né? Mas que a gente hoje faz contato, hoje eu consigo contato com essas pessoas, por quê? Porque a gente foi meio que ensinado e mostrando, olha, isso aqui pode ser feito dessa forma, né? Você pode ter essa abordagem aqui, se não der certo desse jeito, tenta esse outro jeito, né? E isso funciona para quem já é cliente e para quem também não é cliente. Às vezes uma abordagem não funciona bem, e aí você, opa, peraí, não deu certo, um pouquinho, e faz de outra forma. Eu diria que, assim, de maneira resumida, né, são 3 coisas que de fato impactaram, né? Só uma observação. Quem ainda nunca teve contato com o BIM ou conhece muito pouco, o conteúdo da BIM Experts, ele é muito bom. Eu diria que ele é quase que suficiente para você começar. Né? No meu caso, não. Eu já tinha uma experiência antes de cursos, né, com outras instituições, então eu já entrei na BIM Expert com uma bagagem, né, de conhecimento em BIM. Né? E mesmo assim, tem coisas que eu aprendi por conta
desse incentivo de a gente ter que fazer outras atividades. O network, ele ajuda bastante, porque eu, por exemplo, o que a gente faz, eu mesmo faço muito isso. Eu tenho um cliente novo, né, ou então estou diante de uma situação nova, né, que eu nunca tive a oportunidade de fazer antes. Chega lá no grupo da turma da BIM Expert, estou com essa situação aqui, né, o que vocês acham que a gente faz? Né? E aí o pessoal troca ideia, troca informação. Aí tem o pessoal da BIM Expert mesmo, os instrutores dão opinião, os alunos, eu já tive essa experiência, eu faria desse jeito, se fizer assim, comigo já funcionou. Né? E isso é outra coisa que eu acho que vale muito. Né? Essa troca de experiência é você perceber que você não está sozinho e que tem outros colegas que ou estão na mesma situação ou já passaram por situação idêntica e que uma troca de experiência às vezes te poupa, né, dar um passo errado ou um passo que pode até te deixar longe de fechar um contrato ou de pegar um projeto novo. Você poupa uma dor de cabeça, né? Exatamente, isso. Às vezes a gente está achando que está com a ideia certa e aí vem um colega e tipo, se você fizer assim, de repente pode funcionar. E aí, abre a tua mente. Né? E isso, volto a dizer, funciona para alguém que não é cliente teu e para quem já é teu cliente. Toda semana, por exemplo, a gente tem reunião com equipes de projetos toda semana. Né? E toda semana tem situações diferentes, tem situações novas para resolver. Né? E até porque o BIM, pelo menos as empresas com quem a gente está trabalhando, os projetos com quem a gente está lidando, o BIM ainda é novidade para alguns. Né? Trabalhar na metodologia, no fluxo que a gente está implementando, que as pessoas, inclusive, têm elogiado a gente por conta disso, às vezes é novidade. Então, para ele é uma novidade, ele nunca enfrentou aquilo, aí a gente vai lá, ajuda. A gente também, às vezes, nunca teve aquela situação com aquele tipo de projetista, né? E aí pede ajuda do colega, pede ajuda de um outro parceiro. Né? E isso é muito útil. Né? Muito Com certeza. Útil. Esses 3 pontos que o Alexander colocou aqui para nós, eu queria só ressaltar para vocês para mostrar que eles estão muito ligados ao triângulo BIM Experts que o Arthur comentou na aula 1, que são objetivos do cliente, conhecimento técnico e estratégia comercial. Então, a gente tem que sempre saber os objetivos do cliente, que no caso o Alexander falou aqui que seria servir o cliente, então entender o que o teu cliente está querendo implementar, como que ele está querendo fazer isso, antes de tu começar a querer jogar um monte de coisa por cima dele. Conhecimento técnico, que então tu tem que ter esse conhecimento sobre BIM, sobre o que tu quer vender para ele antes de fazer o serviço em si. E também a estratégia comercial, que ele comentou aqui conosco, que seria a parte de mostrar o que tu está fazendo. Então, a tua estratégia comercial é como que tu vai prospectar os teus clientes, como que tu vai atrás dele. Então, a gente fala muito dentro da BIM Experts que a gente tem que ir atrás dos clientes, que a gente tem que mostrar o que a gente está fazendo, tem que mostrar o nosso conhecimento, né? A gente tem ainda aí a expressão do subir na arena, que até perguntaram para a gente na live de segunda-feira o que era o subir na arena, né? Que é justamente isso, é a gente ir atrás de clientes, ligar, conhecer gente, apresentar numa live, mostrar os conteúdos nas redes sociais. Então, é justamente mostrar o que a gente está fazendo. E outra coisa que o Alexander colocou aqui para nós, que foi a parte de estilo de comunicação, que a gente também tem uma aula lá no módulo de vendas, onde a Mariana Macedo coloca para nós quais são os 4 estilos de comunicação principal que existem entre as pessoas. E esses estilos de comunicação ficam bem claros quando a gente está conversando com as pessoas, e a gente tem que sempre tentar conversar com elas no mesmo estilo que elas conversam com a gente. Então, era isso que o Alexander estava aqui falando para a gente, né? De como abordar o teu cliente, como abordar ele numa reunião. Então, existem técnicas dentro de uma reunião para que, quando tu não conhece o teu cliente, tu possa aplicar aquelas técnicas para que tu consiga atingir todos os estilos de comunicação. E também existem técnicas específicas para quando tu conhece o teu cliente e sabe qual é a maneira dele se comunicar. Então, tu já vai direto ao ponto e conversa com ele da maneira que tu sabe que vai ser melhor para ele e que ele vai estar também ali mais receptivo à tua mensagem.
Então, pessoal, deu para ver assim que tem muita coisa que realmente tem no curso da Bean Experts. Acho que o Alexander aqui deixou só um pouquinho de tudo que tem dentro do curso. E agora aqui, para poder finalizar, que a gente já está aí fechando meia hora da nossa primeira live, eu queria pedir para ti, Alexander, deixar aí uma última mensagem para o pessoal que está aqui nos assistindo, alguma coisa assim que tu acha que eles têm que, não podem esquecer. O que tu queria deixar aí de mensagem para o pessoal? O que não pode esquecer? Assim, particularmente, eu acho que a gente, pelo menos eu tenho aprendido isso dia a dia, né? É que a gente não pode desistir, né, de procurar expandir os horizontes, né? E como a metodologia BIM, eu tenho aprendido isso também, né, dentro da BIM Experts, aí, participando desse grupo da BIM Experts. Onde a gente, por exemplo, tem vários grupos aí que a gente ouve e acompanha o pessoal discutindo vários assuntos em alto nível, então a gente percebe, opa, né, tem mais para aprender, tem mais para buscar, né, e tem gente que sabe, mas continua buscando e também está te ajudando a chegar lá nesse ponto. Né? Então, para mim, essa participação eu diria, família, né? O pessoal chama de família BIM Experts, né? Para mim, isso é muito legal, né? Porque a gente tem um contato com pessoas de vários níveis, né? Que estão dispostas a ajudar, a trocar experiências, né? E hoje eu também faço a mesma coisa, né? Partindo dessa ideia, né? A gente hoje ajuda, né, os nossos parceiros, eu diria que parceiros de trabalho, né, porque todo mundo que está trabalhando em projeto com a gente, hoje a gente considera parceiros, a gente também tem adotado essa mesma ideia, né, de ajudar essas pessoas também que estão começando, a gente mostrar o que a gente está vendo de bom, né, de legal, que funciona, mostrar para eles. Né, essa semana mesmo, as 2 semanas, semana passada e essa, a gente agendou com parceiros de projeto treinamento que não que a gente vai trabalhar de graça, mas são um treinamento para o pessoal entender melhor e usar algumas ferramentas que vão facilitar a vida deles e, consequentemente, vão facilitar a nossa também. Né? E aí a gente tem aprendido a disseminar essa informação de uma maneira muito mais bacana. Né? Isso é muito legal. Isso a gente vê muito na BIM Expert, não só no curso, mas também nessa comunidade que é a da BIM Expert, essa ideia de compartilhar informação, de distribuir e de fazer o BIM chegar ao maior número de pessoas. Então, hoje eu já compartilho dessa ideia também, isso faz parte do nosso dia a dia de trabalho, né? Fazer essa informação, o BIM, a metodologia BIM, ser conhecida pelo maior número de pessoas, porque isso vai ser muito bom e muito útil. Muito obrigada, Alexander. Muito obrigada também a todos que participaram aqui do bate-papo com o Alexander sobre o tema Desafios de uma Implementação BIM.